Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com a Leila Germano. Chique, hein? Amei. Faz tempo, hein, gata? A realização de um sonho pra mim. Eu falei no Instagram, eu tô indo, me tornei uma Caso Bizarro. Gostaria muito, aqui estou. Eu fiquei muito feliz porque, assim, né, a gente já se esbarrou aí pela famosa internet. Sim, desde o Clubhouse. Desde o Clubhouse, gente. Onde avaliávamos que Deus a tenha, o Clubhouse. Nossa, um drama. E aí depois na podosfera, né? Eu adoro falar podosfera. Eu também. É muito anos 90 pra 2000. A blogosfera, e agora a gente é a podosfera. Mas acho chique, porque eu tô pertencida aqui, entendeu? No blog, eu não era pertencida. Eu tinha meu blog, mas não era famosa. Então, eu fico feliz de fazer parte de uma... Você entrou de pra uma coisa, atmosfera. né? É uma atmosfera. Sim. Embora a atmosfera twitteira também, eu já me reconheço. Mas, enfim. Antes da gente começar aqui os casos bizarros, antes da gente começar qualquer coisa, bora de anúncio. Agora o Caso Bizarro é um podcast Wonder, que é o estúdio de podcasts da Amazon. E funciona assim, toda segunda episódio normal no Amazon Music ou no seu serviço de podcast favorito. E toda quarta-feira você ouve um episódio temático exclusivo no Amazon Music. É só ir lá e seguir o podcast, que é de graça. Ou seja, gente, 2 episódios de Caso Bizarro por semana. Sendo que toda última segunda-feira do mês, o episódio é com o Chico Felitti e o Fih Bortolotto. E agora, bora de monstros de infância. E agora a gente vai pro quadro Monstros de Infância. Gente, pra quem não sabe, monstros de infância são aqueles famosos medos que a gente tinha quando criança, tá? Que pode ser absolutamente qualquer coisa, já passou de tudo por aqui. E hoje eu trago 3 monstros de infância que são bem diferentes. Então, começando com a Fernanda. Me chamo Fernanda, tenho 37 anos e moro em Londres, mas sou do interior de São Paulo. Por isso gosto de ouvir os casos, principalmente os monstros de infância, porque me identifico muito. Como cresci numa cidade pequena do interior, um dos meus monstros de infância era o bêbado da praça. Ele era muito conhecido e temido na cidade, pois se ele pedisse dinheiro e você recusasse, ele podia te dar um tapa na cara. Inclusive aconteceu com um amigo meu. Inclusive aconteceu com um amigo meu. Ele também entrava nas igrejas no meio das missas e cultos para pedir R$1. Aí sempre alguém precisava levantar e retirá-lo para evitar tumulto. Por isso acabamos apelidando ele de Real, pois ele só sabia dizer dar R$1. Apesar que antes dele morrer ele já abordava todo mundo pedindo R$10, mas a inflação chega para todos. Meu Deus, Fernanda. Eu acho que é o normal, né? Toda cidade do interior sabe que tinha sempre uma pessoa que tá pela praça, que quando a gente é criança a gente não entende direito, né? A gente fica meio assustado, meio com medo. Antes do termo capacitismo entrar em voga, tinha o doido da rua. Toda rua tinha o doido da rua. Era uma instituição. Era uma instituição doido da rua. Na minha rua tinha 2, viu? 2 doidos da rua. O livre mercado, né? O livre mercado. Livre mercado. Não, e era triste, na verdade. Assim, o cara que era chamado de doido da rua, assim, a gente brincava de bola o dia inteiro. Ele era muita criança e ele era velho. Basicamente era isso. E quando a bola entrava na casa dele, tinha que sair correndo, pular o muro, pegar e sair correndo pra voltar. Porque ele saía com um facão e furava a bola na nossa frente. Meu Deus, tinha isso naquela época, né? O direito, exemplo, o bêbado, o direito de bater na criança de uma outra pessoa porque você não deu R$1. Não, ele... assim, veio com a propriedade, né? Você jogou uma bola na propriedade dele, ele esfaqueou a bola. Antes a bola, né? Antes a bola. A gente sempre pensava isso, ainda bem que é a bola. Mas assim, isso eu vi real acontecer 2 vezes. Outro, eu acho que era mais uma pessoa que provavelmente tinha algum transtorno mental, e aí preconceitos, aquela coisa toda, aí vira doida da rua. Mas acho que era muito mais boato do que qualquer coisa, porque
Diziam que ela tinha matado um gatinho, que ela tinha colocado um gatinho no micro-ondas. Meu Deus. E assim, só que nenhuma evidência, nada. E aí ela passava na rua... Nem tinha micro-ondas naquela época. Isso não, já... Nem tinha. Pior que se pá, nem tinha mesmo. E ela passava na rua, as pessoas começavam a gritar miau, 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 começavam a imitar o gato. E eu lembro que eu nunca participei disso, mas que todos os meus amigos gritavam muito, assim. Então, tipo, miau, miau, aquela coisa, então... E ela voltava... Assim, independente do que tivesse acontecido, claramente era um monte de gente provocando ela, né? Uhum. Então, era uma pessoa que tinha, enfim, alguma questão de saúde mental e um monte de criança idiota que deveria ter sido melhor educada. Sim. Mas que a gente sabe que faz parte. Nossa, fomos longe. Calma, Fernanda. Teve a regressão aqui. Teve um negócio aqui. O próximo é... Oi, pessoal do Caso Bizarro. A pessoa não se identificou. Sou cria dos anos 80 e meu monstro de infância é uma música. Meus pais tinham a fita cassete Seu Espião, do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Era ouvir a Paula Toller e companhia me alertando no refrão que havia fantasmas no meu quarto e se não bastasse, ainda tinha uma assombração que eu abri o berreiro. Não é só de Lariei que se alimenta o monstro de infância oitentista. Um beijo. Olha, não é meu monstro de infância, mas vou fazer um parêntese aqui, que a minha avó, uma senhora rezadeira benzedeira, nada a ver com nada, gostava do Kid Abelha. Isso sempre me intrigou. Por que uma senhora, que quando eu nasci minha avó já era uma velha, não era uma coroa, ela era uma idosa já. Então, por que a minha avó, rezadeira, benzedeira, analfabeta, gosta do Kid Abelha? Depois eu fui descobrir que ela achava que era algo de apicultura, que era o quilo de abelha. Que nem você fala o litro de leite. Tinha o Kid Abelha. Meu Deus, um Kid Abelha. Nunca mais, ouvintes, vocês vão pensar no Kid Abelha sem pensar num quilo de abelha pra vender. Lembrei agora. Enfim. Fixação. Não pode ser fixação. Eu amo essa música. É verdade. Fixação, fantasmas no meu quarto. Fixação, minha assombração. Gente! I want to be alone, entendeu? A Paula Toller tava lá pedindo o quê? Já tava falando sobre o monstro de infância nos anos 80. Gente, coitada. Aí eu vou querer depois falar do meu monstro de infância. Vamos para essa parte. E último aqui, oi, Mabê, convidade, tudo bem? Me chamo Isadora e moro em Francisco Beltrão, interior do Paraná. E hoje eu vou contar meu monstro de infância, que talvez seja de adulta também. Em 2003, quando eu tinha 7 anos, o LS Jack veio fazer um show na feira agropecuária de uma cidade vizinha. Aleatório. E eu, como boa criança emo, queria muito ir, muito mesmo. Então, quando os meus pais me disseram que a gente ia na feira naquele fatídico sábado à noite, eu só pensava que finalmente iria conhecer o amor da minha vida, o vocalista do LS Jack. Mas, na verdade, eu conheci o meu monstro da vida. Porque nessa feira tinha... O que ela conta aqui, gente, eu fiquei horrorizada, mas eu lembrei de tudo que a gente já viveu nos anos 90 e 80, e assim, é real, acredito nela. Ela disse que nessa feira tinha um túnel da sobrevivência, que era um labirinto com estrutura de lona, e cada canto tinha um tipo de tragédia. Então, num canto era assim, acidente de carro. E aí tinha tipo um carro destruído com pedaços de bonecos e imitação de pessoas e sangues e órgãos. Nossa. Aí outro canto, bonecos para simular pessoas desnutridas e com fome no sertão. Ela conta que naquela época tinha uma seca bem horrível acontecendo. Animais em caixas minúsculas para simular tráfico. Isso tudo que ela tá contando é tipo assim, ou desenho, ou bonecos que estão simulando, tipo mockups. Pessoas em presídios superlotados. Cenas simulando o tráfico de drogas com crianças e adolescentes. Violência contra a mulher. Pedofilia. Um boneco bebê enterrado em bueiro. Enfim, tudo de horrível que vocês puderem imaginar. Eu acho que, assim, isso já tá bem suficiente. Tá. Acho que não precisa nem imaginar nada. Ela diz assim, soma todas essas situações com calor de novembro, embaixo de uma lona super quente, cheio de gente, uma criança com tag não diagnosticada. Foi ótimo, tive pesadelos por semanas e até hoje, quando penso naquele lugar, tenho arrepios. Há alguns anos, perguntei pra minha mãe por que ela me levou lá. E ela disse que queria me mostrar como eu era privilegiada e como eu precisava valorizar o que eu tinha. Funcionou. Ela só não esperava que eu fosse virar a ovelha vegana e antifascista da família, kkk. Um beijo pra vocês, espero que nunca precisem ir no túnel da sobrevivência. Ela apoiou uma observação. Eu não pude ir no show do LS Jack porque eu era muito pequena
E meses depois, o vocalista entrou em coma. E a banda acabou. E eu lembrava dessa história. Ele voltou, foi até atrás. E, gente, em 2004, o vocalista, né, que é o Marcus Mann, ele decidiu fazer uma lipoaspiração no abdômen. E aí teve algumas complicações na cirurgia. E ele teve um choque anafilático por alergia de pirona. Nossa. E sofreu uma parada cardiorrespiratória e ficou 2 meses em coma. E daí, quando ele acordou, ele tinha algumas sequelas neurológicas. E ele, depois, assim, o próprio pós, assim, que ele teve que fazer muita fisioterapia, muita aula de canto, né? Porque, imagina, tipo, essas consequências neurológicas devem super impactar no canto, né? Que você tem que ter todo um... reabilitação. Pra você, tipo, ter força, pra você cantar de novo e tal. Mas, enfim, hoje ele tá bem, ele voltou a cantar. Eu não sabia o nome dele, eu chamava de Uô Carla. Uô Carla. Mas ele voltou, ele tá bem, ele tava até querendo fazer turnê no Brasil, então já voltou a cantar, tá tudo certo. Mas chocada, muitas nuances esse caso aqui. A feirinha do American Horror Story, né? A feirinha do American... Gente, essa coisa de mãe, né? Você é privilegiada. Gente, tem outras formas de mostrar pra pessoa que ela é privilegiada. A minha mãe faz uma coisa erradíssima. Alô, ouvinte Gen Z. Na nossa época, tinha um negócio chamado fome. Passava-se muita fome no mundo. A gente, né, antes de Lula chegar, a gente viu propagandas sobre a fome. Pessoas muito magras, os ossos sobressaindo. Crianças, aquelas imagens que vocês sempre ficam compartilhando até muita gente romantiza visitas ao continente africano para mostrar que está ajudando crianças com fome. Havia aquelas estruturas de corpo no nosso país, tá? E a minha mãe falava uma coisa horrível quando passava propaganda. Lá no Ceará tinha um órgão chamado IPRED. O IPRED é um órgão que ajuda crianças subnutridas ou em extrema miséria. E passava propaganda pedindo doação, e a minha mãe passava bem na hora do almoço, minha mãe falava assim, come, senão tu vai ficar igual essa criança. Horrível. Misturava os assuntos. Tipo, e sem contar que, assim, fica causando pavor, né? Isso é muito bizarro como... E, assim, a gente sempre fala aqui que é mãe... E é foda, porque a gente tem que culpar a mãe, porque cadê os pais, entendeu? Não tô falando de você. Mas a gente tá sempre aqui falando assim, mãe, avó, não sei o quê, porque os pais, os avós também nem estavam lá, entendeu? Então, assim, a culpa não é só da mãe, claro, mas a criação, de uma forma geral, que acreditava na criação por medo, por assustar. Terror. Tipo, se você vai sair na rua, o homem do saco vai te pegar. Se você fizer tal coisa, tinha o lance da masturbação, que crescia pelo na mão. Cara, eu lembro, assim, de várias coisas... nossa, assim, tipo, que você lia, era surreal as coisas que a gente era obrigado a ler, assim, de verdade. E eram sempre umas informações, tudo, né, tudo que... E é óbvio que, é difícil você conversar com uma criança sobre masturbação, sobre sexo, né, sobre... É delicado, o que eu posso falar, o que eu posso abordar, mas existe toda uma forma de falar sobre isso, né, mas que como... não tinha... todo mundo era meio ignorante em relação a isso, então ficou essa coisa de ficar criando esse grande medo nas crianças. E você falou isso da fome, é impressionante, né, como a gente era impactada com essas imagens, né, que passavam, era coisa de passar o tempo todo na televisão, que também é uma forma bem... porque são imagens muito pesadas, né, criança subnutrida, acho que pra mim é uma das coisas mais tristes, assim. E passava isso o tempo todo. Eu lembro de, na escola, ter panfleto, sabe? Com imagens tinha assim. A campanha do Betinho, né? Também, do Quem Tem Fome Tem Pressa. Exato. E eu lembro que era isso. Passava o tempo inteiro e havia um distanciamento também. Eu não sei o que aconteceu na curva do tempo, anos 80, 90, onde a gente sempre via muita propaganda contra a pobreza e tal, e a gente via pessoas na rua, e a gente, ao invés de se sensibilizar, a gente se distanciava, então a gente desumanizava, né? A gente, pessoas na rua, a gente naquela época ficava, sai, passa pro outro lado, né? Tipo, vai pegar.
Que falou aqui, o bêbado da cidade. Exato. É o louco da cidade, não sei o que. A gente estigmatiza, distancia e deixa longe. Tipo, não chega perto de mim, não chega perto da minha família. É assim que a gente faz, que a gente continua fazendo essa merda de distância acontecer. E, nossa, eu me perdi total. Eu ia falar alguma coisa. Militando a gente aqui, Militando, né? Gente, mas foi importante o Twitter. Veio um monte de gente estourando de problematização. Agora a gente fica... Eu tenho a ver com isso. É problema meu. Sim, eu tô falando mesmo. Mas eu ia falar alguma coisa, acho que eu me perdi. Eu me perdi. Então vamos aí pro seu monstro de infância. Lembra? Tá, tem alguns. Eu vou fazer um pequeno bullet point. Jesus do SBT. É um clássico. Já falaram aqui várias vezes. Já? Cara, eu não conhecia, Jesus do sabia? SBT me deixava como. mal. A propaganda teaser do Show do Milhão. Nossa! Não lembra? Não lembro. O Silvio Santos, ele foi responsável pela internação mental de muitos brasileiros, porque era assim. Imagina a imagem, era uma edição American Horror Story, abertura. Passava um apocalipse, uma coisa assim, uma Nossa Senhora do nada. Aí, gente se tremendo, exorcismo. Aí, do nada, o Big Bang. Tudo assim, Como junto, assim, gente? em No edição. programa do Show do Milhão? Não, era o teaser do Show do Milhão. Mas e aí falava assim, era o Lombardi, assim. Só isso, era só essas imagens e a voz dele. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. E era isso. E aí, Mas aguarde. Gente. Por favor, publicitários, morram. Parem com Gente, isso. que isso? Aí eu fiquei apavorada, porque tinha do nada uma Nossa Senhora das Graças. Eu era devota. Eu ficava, gente, tá vindo a hora derradeira, é o juízo. E o juízo final tá anunciando no SBT. Pagou uma publi. Pagou publi. Hashtag publi. Cara, eu fiquei mal, a minha mãe ficou mal. A minha avó assistia comigo, a minha avó falava assim, viu? Orai e vigiai. Mas era 22 dias e, tipo assim, no dia seguinte tava 21 dias, 20 porque dias. o Show do Milhão era... Acho que era uma temporada de 22 dias, inicialmente. Gente, mas que horror, eu não lembro disso. Acho que foi isso, eu não lembro. Mas eu lembro que era todos os dias, os 22 dias estão chegando. Tá. E aí, quando anunciou que era o Show do Milhão, vem aí. Nossa, mano. Que ódio! Então, teve isso, teve o Jesus do SBT, teve... Deixa eu só te cortar. Gente, eu vou procurar esse vídeo. Provavelmente vai ter na internet. Então vão lá no Instagram, caso_bizarro, que eu vou colocar nos stories. Esse vídeo, porque assim, eu já tô assim, horrorizada. É horror. E aí eu lembro também, quando... Tudo da minha vida vocês estão entendendo que é bem católico, né? Eu era de uma família muito pobre e muito católica. E a gente tinha uma casa de veraneio, que na verdade é uma casinha de tijolinho, né, taipa, no interiorzão do Ceará. E tem um negócio lá chamado reizado, do Dia de Reis. Que saem pessoas em procissão de madrugada. Pra quê, velho? De madrugada, cantando a música, que é assim. Senhor, dono da casa, abra a porta, acenda a luz, para ver os 3 reis magos fazendo o sinal da cruz. Meu Deus, não abriria essa eles porta. vão de porta em porta. E eu tinha medo, porque essa casinha que a gente morava não tinha forro. Então era cheia de morcego. Então eu já tinha medo de morcego. Não tinha cama. A gente dormia na rede. Então eu ficava meio de casulinho na rede, com medo, ouvindo ele se aproximando. Todo ano a gente tinha que ouvir. Você tinha mais medo do morcego ou da procissão? Da procissão. Mas aqui, o bizarro é que o morcego dormia, né? Aí o morcego dormia igual eu. Então eu ficava deitado na rede igual o morcego, olhando, os olhinhos só brilhavam o olhinho do morcego lá em cima, olhando pra mim. Aí eu olhava pro morcego e a música vindo. Só que tinha uma parte que era meio escrota, que eles cantavam essa música batendo de porta em porta, então geralmente as famílias deixam um pedaço de bolo, café pra esses romeiros, sei lá. E dinheiro. E quando não tinha nada na casa, eles cantavam assim: essa casa cheira a gás, quem mora nela é o Satanás. Que isso, mano? Ai, o Brasil profundo. Gente. E eu fui criada neste Brasil profundo. Então, quando eu ficava apavorada, eu ficava, meu Deus, será que o Satanás mora na minha casa? Será que minha casa cheira a gás? Será que além de tudo que eu tenho que aguentar esse povo vir cantar, ainda o Satanás tá aqui em casa? Tá, cheira a gás. Eu tinha medo de gás. Criou alguns gatilhos aí. Nossa, todos. Tinha essas, que eu me lembre... E o último, juro.
O comercial do Não, Pato... pode falar vários, O Pato gente. Purifique. Pato Purifique. O Pato Purifique, eu acho que foi o meu maior trauma. Eu saía correndo. Porque era um comercial de computação gráfica. E não se explicou computação gráfica, tá? A gente, por muitos anos, a gente acreditou no Gloob Gloob, no Chroma Key. Sim. E aí, o Pato Purifique era uma mulher com um Pato Purifique limpando a casa. E ela andava pela parede e andava de cabeça pra baixo no teto. Que isso? Só que, tá gente... inventando isso, né? Não. Eu nunca ouvi falar disso. Só que era anos 90, assim, 92, 93. Então eu começava a chorar e eu saía correndo. E era um choro assim... Só que eu sofria bullying da minha família. Ninguém me explicava o que era. Ah, eles e aí sabiam minha que mãe era falava assim, ó, lá vem o pato. Eles começavam a falar, lá vem o pato. Comercial do pato. A música Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá, eu associava com Lá vem o pato da minha mãe pra me fazer medo com o Purifique. Cara, esse bullying da família é outra coisa que era muito comum nos anos 90. Tipo assim, os tios, as mães, todo mundo zoar a criança, né? Provocar a criança pra deixar ela mais assustada. Como pode, né? Sim. Pessoas horríveis, gente. Como pode? E todos viraram podcaster. É o que vocês fizeram. Todos viraram podcasters traumatizados. A pessoa criou um podcast chamado Caso Bizarro. Hoje tem o quê? Satanás? Pato Purifique? O gás, O gás? Vem aí, né? Bom, então esses foram os monstros de infância. Agora bora pros causos. E o primeiro é 12 anos no corredor. Oi, Mabê e Leila, meu nome é Teodoro. Oi, Teodoro, tenho 20 anos e moro numa cidadezinha rural com 11.224 habitantes. Aí ele põe entre parênteses IBGE 2022. Que bonitinho. Uma gracinha, né? Mentira, tá mentindo que não tinha IBGE em 2022? Perto de Florianópolis. Toda vez que eu ouço o programa eu penso, tenho que mandar o caso. E logo esquecia, mas chegou o dia. Aí são 3 atos. Ato 1, o início. Não sei quando começou, mas tenho memórias desde pequeno de um vulto preto e esguio no corredor, espreitando a porta do meu quarto. Mais ou menos 1,80 m de altura. Todo dia, quando ia dormir, ele estava lá no corredor. Olha. Eu sentia medo, mas tentava criar uma resposta lógica. Apesar de participar bastante da igreja quando menor, e vez ou outra minha mãe me levar para a benzedeira, pensava que era minha imaginação por assistir TV com a minha mãe. Ela sempre assistiu coisas que envolvessem cadáver, crimes ou terror. Sim, eu assistia junto. Então pensava que o meu medo dos programas e filmes estavam me fazendo ver aquilo. Não lembro de ter comentado com alguém sobre o que via, e com o passar dos anos, a adolescência foi chegando e o desejo de privacidade veio junto. Ou seja, agora eu fechava a porta do quarto à noite. Ato 2. Tem alguma coisa na sua casa? Na festa do Ano Novo de 2019, recente, a namorada de um primo meu sentou perto de mim e perguntou se havia algo na minha casa ou no meu quarto. Eu me arrepiei na mesma hora. Já fazia uns anos desde a última vez que eu tinha visto a coisa, mas de tempos em tempos eu lembrava da coisa. Muitas vezes à noite, olhando para a porta quando ia dormir, vinha aquele será? O que mais me impressionou nesse episódio foi ela ter vindo me perguntar. Nós éramos distantes e as poucas vezes que nos víamos, nossas interações não passavam de um cumprimento. Então eu sabia que mesmo que eu tivesse comentado com alguém, com certeza não teria sido com ela. Voltando àquele dia, ela fez a pergunta, eu não hesitei em responder e comecei a falar sobre o vulto que sempre via. Ela disse que sentiu que precisava conversar comigo e fazer essa pergunta, e indicou que eu fizesse algumas orações. Apesar de eu não ser mais de nenhuma religião, eu fiz o indicado, mas nunca fui atrás dos resultados. Ato 3, o quarto do tio. Há um ano, minha irmã teve uma filha e desde então, eu e ela, a irmã dele tem 24 anos, eu e ela ficamos com a nossa sobrinha em casa de manhã. Minha sobrinha, vez ou outra, olhava da sala para o corredor, onde fica a porta do meu quarto, e começava a sorrir e acenar com as mãozinhas. Minha irmã sempre associou o fato de ser meu quarto. Falava, é o quarto do tio? O tio tá ali. Mas eu sabia que era outra coisa, o tal do vulto. Nunca comentei com a minha irmã, pois ela tem muito, mas muito medo de espíritos. Mas comentei com meu namorado o fato da minha sobrinha estar dando tchau pro vulto no corredor. Porém, esqueci de mencionar a cláusula, não fale disso pra minha irmã.
Em um encontro de amigos e primos, surgiu o papo de espíritos e assombrações e meu namorado contou na mesa. E daí já não tinha volta. Tive que contar o caso para todos. Minha irmã ficou arrepiada e falou que encontrou com a mulher do meu primo naquele ano e ela tinha perguntado para minha irmã se eu ainda via algo do tipo, mas minha irmã não tinha entendido direito a pergunta. Concluindo, não sei o que é esse vulto e por que ele ainda tá parado no corredor. Me alivia que ele não parece ter nenhuma intenção ruim, ou ele está há 12 anos planejando seu ataque perfeito. Vale mencionar que moramos numa casa própria que meus pais construíram. Antes era um terreno em desuso do meu avô paterno, mas também não sei o que pode ter acontecido nesse terreno antes disso. Ou eu estava tentando expulsar algum espírito guardião que protege a casa. Desculpa pelo caso longo, mas ele ainda está em andamento, menos o vulto que fica parado no corredor, o qual ainda fecha a porta toda noite. Tomara que ele não queira ser meu amigo. Abraço, sou um grande fã. Ele ouviu? Ele tá ouvindo, viu? Eu acho que ele tá ouvindo. Deixa ser falsa, menina. Não pode ser falso com o espírito. Gente, ele sabe o espírito. Ele sabe. Vocês ficam mandando e-mail sobre os espíritos aqui pra Mabê, o espírito vai ouvir. Ele tava do lado que quando falar você tava assim, escrevendo e-mail. Tem um espírito ótimo aqui, entendeu? É assim. É verdade. Nossa, tem um vulto há 12 anos na minha casa me protegendo. Ele faz tudo, serve tudo, entrega tudo, promete nada. E ele é lindo. Ele se veste bem. Exato. Eu também acho que a gente tem que começar aí a... Eu acho que chegou a hora da gente começar a elogiar os espíritos, né? Tem, cara, porque ele vai ouvir. E assim, ele tá na tua casa. E, mano, se ele tá esperando 12 anos pra dar o ataque perfeito, você tá ferrado. Tá ferrado. Porque ele aprendeu muita coisa sobre a sua família em 12 anos. Sim. Vem aí, né? Eu não sei. Eu acho que, observa a filha da sua irmã aí, porque eu acho que ela tá de conluio com ele também. Ela tá dando tchauzinho, né, pra ele. Como criança capta, né? Capta. Ela tá ali dando tchauzinho, tá conversando. Daqui a pouco, meu amigo imaginário. Aí você perguntar do amigo imaginário, tem 1,80 m. Você vai ver, tudo vai combinar. Aí você vai descobrir mais sobre ele. Eu acho que é o teu avô. O avô dele? É, porque simpatiza com a família toda, não faz mal, era o dono do terreno. É verdade. Seu avô tem 1,80 m? Conta aí pra gente. Exato. Eu acho que pode ser seu avô, né? Uma figura familiar que tem algum tipo de carinho, também acho. Bom, se tiver alguma atualização, né? Porque você mora na mesma casa, tá no mesmo quarto, o vulto ainda tá lá, então qualquer atualização manda pra gente, que a gente vai querer saber. Agora bora pro próximo. Cabo de guerra com o capeta. Oi, Mabê e Leila. Me chamo Lucas e tenho 26 anos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela companhia de sempre e quero dizer que o caso bizarro é muito necessário na minha semana. Muito obrigado. Eu era um garotinho muito fofo que todos queriam arrancar minhas bochechonas e me espremer até eu perder o ar dos meus pulmões. Minha tia também queria fazer isso comigo, mas nunca conseguia me pegar no colo, porque eu entrava em pânico e começava a berrar, achando que ela era uma bruxa e ia me matar. Como na época meu monstro de infância era o boneco do Chuck... Boneco do Chuck não, gente, era o boneco Chuck, eu que errei aqui, tá? E o cabelo dela era parecido com o dele, já viu. O acaju aí sempre aterrorizando a sociedade. Ai, já tive cabelo acaju. Eu também. Eu também, mas quando começaram a associar as senhoras da igreja, aí eu parei. Meu pai, sem noção, apoiava minhas crenças e incitava dizendo: mas ela é bruxa mesmo. Bom, eu cresci e minha tia mudou o corte de cabelo e hoje ela é uma querida. E usou querida. E o meu caso bizarro mais sinistro aconteceu quando eu era muito pequeno. Eu mesmo não lembro do ocorrido. Sou o mais novo de 5 filhos e até meus 6 anos de idade morávamos em uma espécie de chácara que teve e continua tendo diversos acontecimentos bizarros. Tínhamos poucas camas para tanta gente e por isso eu dormia com os meus pais quando pequeno, no meio deles. Minha mãe e meu pai viviam em pé de guerra. Tanto que eles estão separados há quase 20 anos, então o clima era sempre tenso na nossa casa, mas pelo que eu me lembro, conseguíamos nos divertir. Uma noite estávamos dormindo os 3 na mesma cama e minha mãe sentiu a atmosfera do quarto mudar, algo denso, pesado. Ela, muito evangélica, já começou com suas orações. De repente, ela percebeu que a nossa coberta estava sendo puxada para debaixo da cama e começou a puxar de volta. Bom, até aí tudo bem.
Era só a coberta. Não está tudo bem, não. Não está tudo nada bem. Vamos combinar? Até aí tudo bem? Não, já não estava bem. Não. Tá. Mas, de repente, eu comecei a ser puxado junto com a coberta. Imediatamente, ela agarrou o meu braço e começou a me puxar de volta. Eu comecei a chorar e a gritar, o que acordou meu pai. Aí tudo bem. Até aí tudo bem. Então veio Satanás. Até aí tudo bem. Tá tudo Mas bem. ele não conversou comigo. Minha mãe, lutando contra aquilo que me puxava, pedia pro meu pai seguidas vezes para ajudar e me puxar de volta. Meu pai estava em algum tipo de estado de choque, porque ele ficou paralisado por alguns instantes. Eu acho que tentando entender como aquilo era possível ou como aquilo estava acontecendo. Nesse escarcéu todo, ele se tocou e, num puxão só, ajudou minha mãe a vencer o cabo de guerra com o capeta. Ficaram tensos por horas naquela noite, mas no fim conseguiram voltar a dormir. Eu era criança, chorei um pouco e dormi em seguida. Ambos confirmam essa história toda que peço para eles contarem e toda vez nos arrepiamos só de lembrar. Bom, espero que tenham gostado do meu caso bizarro. Beijo, adoro vocês. Eu não quero um beijo seu, não. Eu não quero seu beijo. Gente, sério. O cabo de guerra do Satanás. Eu amei esse conceito. Capeta da Artex. Eu amei o capeta da Artex. E eu amei porque, assim, o capeta, ele tava puxando... porque o cabo de guerra, ele é sempre assim, né, gente? Ele é quem tem mais força, assim, é democrático, né? Sim. Então, o capeta estava puxando de um lado, ele provavelmente é forte, né? E o Satanás. Quem vence o Satanás? O amor. A força de duas pessoas que brigavam. A união. Duas pessoas que brigavam. Meu Deus, é isso. O amor venceu, gente. O amor hétero venceu. E ele trouxe a criança de volta. E o Satanás ficou o quê? A ver navios. Mas tu era em 5 irmãos. Não tinha ninguém embaixo da cama. E ele falou que era o mais novo, né? E era tudo num cômodo, tinha pouca cama. Sou o mais novo de 5 filhos. Sim, não tinha ninguém embaixo da cama. Então, não tinha nenhum outro filho pra ajudar esse cabo de guerra, não? Se você tem 8 pessoas de um lado, o Satanás não ia conseguir nem puxar teu pé. Eu sou a maior inimiga dos podcasts de fantasma e bizarrice, mistério, porque eu fico tentando desvendar, bem Padre Queveda. E teus irmãos estavam onde? Não, mas ele contou que ele tava dormindo na cama dos pais. Tem essa tour aí, gente. Agora, o foda é que a cama dos pais você sempre acha que é o lugar mais seguro, né? Aparentemente... Não, mas eu já vi um vulto na cama da minha mãe. Então. Mas isso aí, que eu sou cética, eu vi um vulto feminino sentado na cama. Só que era na noite que eu fiquei assombrada que o Ratinho mostrava umas coisas bizarras também. O Ratinho mostrou aquela foto da menina no corredor, um clássico do assustador.com. Sim. Eu fiquei muito impressionada. Eu fui dormir, quando eu acordei, tinha uma pessoa sentada na minha cama. Vulto preto também. E, gente, claramente meu cérebro... Você acha? Ah, sim. É porque você é cética, né? Eu invisibilizo a pauta do fantasma. É invisibilizadíssima por mim. Ai, eu amo. Ó, a próxima é Uma Chácara do Barulho. Oi, Mabê e Leila, me chamo Cami. Primeiramente, queria dizer que amo mal do seu caso bizarro. Sou viciada e sempre escuto os episódios fazendo almoço. Hoje trago não apenas um, mas vários casos bizarros envolvendo a mesma chácara. Todos aconteceram com membros da minha família antes de eu nascer, mas conheço bem os detalhes, pois eles têm a tradição de relembrar essas histórias quando nos reunimos em festas de fim de ano. Embora eu seja cética, sempre fico arrepiada ouvindo. Os nomes são fictícios. A história começa com Marshall. Ele era casado com uma das minhas tias-avós e o seu sonho era ter uma chácara, e depois de ter 4 filhos, ele realizou esse sonho. A chácara era enorme, tinha plantações, animais, uma casa com vários quartos e até um lago um pouco mais distante. O ano era 1993, e um dia que começou normal como qualquer outro, tudo iria mudar. O Marshall estava nesse lago pescando com seu filho Mário. Até que do nada ele disse para o Mário voltar para casa e que ele ia em seguida. O filho obedeceu, voltou para casa, mas passou um tempo e nada do Marshall voltar. Então o Mário voltou para o lago para chamar o pai para almoçar, só que quando chegou lá encontrou o pai dele sem vida dentro do lago. Caraca! Isso marcou muito a família, né? Principalmente o filho que encontrou, que na época era só uma criança. A causa da morte nunca foi bem explicada. Disseram que ele teve um mal súbito. Minha tia-avó,
agora viúva e com 4 filhos, decidiu então se mudar da chácara, mas não teve coragem de vender, porque ela era o sonho do falecido marido, né? Então ela resolveu alugar para a própria família. E é aí que a história começa a ficar mais bizarra. Vários membros da família passaram pela chácara, alguns moraram, alguns iam passar um final de semana, mas ninguém conseguia ficar lá por muito tempo. Minha Dinda se mudou para lá em 94 e foi a pessoa que morou por mais tempo. Ela, o marido e o filho. Eles estavam, como se diz, numa pindaíba braba e as plantações seriam de grande ajuda. Porém, assim que mudaram, as plantações foram morrendo e nada mais vingava naquelas terras. Nada além de nabos. Minha Dinda brincava, dizendo, dava umas mini batatinhas, uma cenoura murcha, mas os nabos eram uns nabão enorme. Ela odeia nabos até hoje. Um dia meu Dindo saiu para tentar a sorte no lago, na esperança de pescar um peixe para acompanhar os nabos. Quando deu o fim da tarde, já anoitecendo, ele entrou correndo em casa, assustando a Dinda. E aí, ele perguntou se ela tinha ouvido também. E ela, sem entender nada, perguntou do que ele estava falando. E ele contou que estava tentando pescar, quando ficou mais escuro, mais tarde, e ouviu algo dentro da água. Uma espécie de canto de sereia macabro chamando para dentro do lago. Passada. Sentiu suas pernas amolecerem, mas usou todas as suas forças para correr de volta para casa. Minha Dinda não acreditou naquilo, mas ficou preocupado com o estado de pavor que ele parecia estar. Um tempo passou e meus pais foram passar o final de semana com os Dindos na chácara. No meio da madrugada, eles acordaram com passos pesados pela casa, parecendo passos de botas. Vendo o movimento pela fresta abaixo da porta, eles pensaram que fosse o Dindo. Pois bem, dormiram, e no dia seguinte, quando meu pai pisou para fora da cama, notou que seus tênis estavam desamarrados. E assim, ele nunca desamarrava os calçados para tirar, ele apenas empurrava para fora dos pés, bem preguiçoso. Perguntou para minha mãe se ela tinha feito aquilo, mas ela negou e nem teria motivo para isso, né, desamarrar o cadarço do nada. Na hora do café, eles perguntaram para Dindo o que o Dindo estava andando pela casa de bota de madrugada. E ela fez cara de surpresa e disse, mas ele não levantou a noite toda. Nesse momento, quase como se sentissem uma presença, todos olharam para um canto da sala e lá estavam as enormes botas de pescador do falecido Marshall. Morta. Todos sentiram um arrepio na espinha e tiveram o mesmo pensamento. Ele voltou com as mesmas botas que usava quando morreu e ficou andando pela casa que tanto amava. Peraí, essas botas não estavam antes? Então, eu fiquei nessa dúvida se elas estavam sempre lá. Manda detalhes aí. Conta aí pra nós. Mas eu acho que devia estar sempre lá. E eles, tipo, nessa hora que eles olharam pra bota, eles pensaram, putz, foi essa bota aí, sabe? Ah. E aí a pessoa conta que tinha vários acontecimentos de travesseiro do quarto. Tipo, o quarto não tava ocupado, mas o travesseiro tava com... Tipo, a marca da cabeça, a marca afundada. Nossa. Ou então, uma sensação que as pessoas tinham ao caminhar pela chácara, como se tivesse alguém arranhando seu pé, puxando seu pé e tal. E tinha uns sumiços também. Eles sempre viam o mesmo Fusca e um homem a cavalo na parte de cima da rua. Só que quando eles desciam, eles sumiam. Só que não tinha casa nem rua por ali. Eles basicamente passavam assim na frente da casa e sumiam. E também teve a vez que meu tio e meu primo foram passar um final de semana de inverno na chácara, fizeram um sopão, beberam vinho para se esquentar e foram dormir. No meio da noite, meu tio acordou passando mal e vomitou. Quando ele parou de passar mal, ele foi até a sala e se deparou com o primo no sofá no mesmo estado. Os dois tinham acordado na mesma hora com os mesmos sintomas. No dia seguinte, eles foram embora correndo assim que o sol raiou. Bom, podia ter alguma coisa estragada, né? Sim, possível. Depois de tanta coisa estranha e perrengue, minha família não quis mais pisar no local, os corretos, e a tia-avó finalmente vendeu a chácara do seu amado. Nunca tivemos explicação para nenhuma dessas histórias, mas uma coisa é certa. O lugar era lindo e de solo fértil, mas após a morte do Marshall, a chácara nunca mais foi a mesma. Meu Deus! Marshall diferente do outro vulto, do vovulto. Do vozinho. O vovulto era legal. O Marshall... O Marshall, que eu acho que, Marshall assim, é escroto. O Marshall, o sonho dele era ter a chácara, né? Aí teve os 4 filhos, teve a chácara, aí morreu. Ele já tá puto. Assim, um monte de gente aqui desfrutando da minha chácara. Vou deixar os outros usufruir. Eu não vou deixar esse povo aqui, não. Tá certo. Eu acho que... Tá certo. Um pouco egoísta do Marshall. E agora eu quero ver, porque essa família nova que mudou aí pra chácara não deve ter ficado em paz também, não. Bota no Airbnb.
Bota na Airbnb e deixa a galera fazer os reviews lá. Eu amo que, tipo assim, é mais barato porque tem que lidar com o espírito do Marshall. Imagina, ia bombar. Nossa, ia bombar. Todo mundo ia querer ficar lá uma semana. Bom, bora pro próximo. Próximo. Eu estou esperando ela. Oi, Mabê e Leila, tudo bem? Não. Meu nome é Carol e sou de Curitiba, mas essa história se passa nas férias do interior de São Paulo, na casa da minha avó, quando eu tinha 7 anos, a idade apocalíptica. Na época moravam na casa apenas a minha avó e a minha tia. Então meu pai, minha mãe e meus irmãos nos organizamos para dormir nos 3 quartos que haviam na casa. Eu fiquei no quarto da minha tia. Aquela noite tinha assistido um filme de aventura na TV com o meu irmão. Ele foi para o quarto que dividia com a minha avó e eu para o meu. Minha tia era dona de um bar, balada, e sempre voltava só às 5 da manhã, ou seja, eu dormia sozinho no quarto. Estava felizinha pensando sobre o filme que havia visto quando, ao olhar para a cama de cima, vejo alguém me olhando. Eu congelei, é o morcego. Eu congelei. Era um espírito, uma forma humanoide, deitado na cama da minha tia, me olhando e sorrindo de forma macabra. Eu sabia que não era uma coisa boa. A família da minha mãe inteira é espírita e eu simplesmente sabia. Tomei coragem depois de uns minutos, congelada, olhando para o teto, sabendo que aquilo continuava ali me olhando. Tomei coragem, levantei, chamei minha mãe e disse: tem um espírito ali na cama da tia Mari. Minha mãe, médium trabalhadora em centro espírita, me colocou no sofá e disse: fica aqui. Quando ela chegou na porta do quarto da minha tia, o espírito avançou nela. Minha mãe foi até para trás com um empurrão. Ela disse: ele está esperando ela, se referindo à minha tia. Quando a minha tia chegou aquele dia, ela simplesmente dava pulos na cama, dizendo: ele está me prendendo, aos berros. E minha mãe teve que ajudar. Fui dormir no quarto dos meus pais e minha irmã, o resto das férias, e nunca mais vi nada na casa da minha avó. Mais traumatizada, comecei a levar a sério a religião da minha família materna. Eu tenho várias histórias nesse sentido. Adoro seus podcasts, Mabê. São minha companhia toda semana. Eu amo como a galera conta um monte de coisa bizarra. Aí no final, um beijo. Adoro o seu trabalho. Meu Deus, gente. É um espírito amarrando a mulher na cama. Sim. E ele tava esperando ela. Às vezes a gente se sente assim também. É só o espírito, não é preguiça, não. Ai, gente. Meu Deus. Nossa, que estranho sorrindo, né? Sorrir de volta. Não, mas o sorriso da forma macabra dá um medinho, né? Dá. Já assistiu o filme Smile? Já. Recente? Nossa Senhora. Cara, aquele sorriso é muito... Nossa, é muito creepy. Eu acho que... Mas é aquilo, né? Tipo, se pôr uma criança também sorrindo no contexto de filme... Criança de missa, quando olha pra você e fica julgando você, falando: eu sei o que você fez antes de vir pra cá. Já tem aquele olharzinho, né, do julgamento. Bom, o próximo caso é o Cavaleiro Negro. Olá, Mabel, olá, Leila. Meu nome é Thaís. Sou de Cristina, sou de Minas Gerais. Conheço Cristina. Meu avô foi batizado aí. Uma informação muito importante pra esse caso, né? Muito importantíssimo. Eu amei o nome da cidade, que é um nome de mulher, finalmente. Não, finalmente. Mas atualmente moro em Dom Viçoso, olha lá, machismo. Saiu de Virgínia, foi pra Dom Viçoso. Cristina. Virgínia do Zé Felipe. Respeita minhas Cristinas. Bom, então voltamos pra Dom Viçoso. Saiu de Cristina pra Dom Viçoso, pertinho de Itajubá. Inclusive, pra quem não sabe, eu nasci em Itajubá. Eu tô evitando falar essa frase, porque já jogaram na minha cara que todo episódio eu falo que eu sou de Itajubá. Então, tem a prova aqui de que eu não falei isso. Isso foi trazido pela Thaís, tá? Então, se alguém souber que eu vim de Itajubá... Foi o macho que disse. Foi a dona Viçosa. Bom, a história que eu vou contar é terceirizada. Aconteceu com o avô do meu sogro. Nossa, puxado. Tudo aconteceu na zona rural de Dom Viçoso, a 12 quilômetros de Cristina. Naquela época, o avô do meu sogro, que irei chamar de José,
tinha um grande amigo no outro bairro da cidade. Vou chamá-lo de João. Então, José e João eram muito amigos e sempre iam na casa do outro para ficar até altas horas conversando. Naquela época, principalmente na zona rural do interior, o modo de locomoção mais comum eram os cavalos. Passaram 4 semanas e o João não aparecia na casa do José. E como os dois eram muito próximos, o José ficou preocupado e resolveu ir visitá-lo. Até porque naquela época não tinha como se comunicar. Chegou o domingo, de manhã, e o José resolveu ver por que o João não dava notícia. Arriou seu cavalo e partiu. O trajeto era de serra, como é muito comum nas cidades do sul de Minas, com belas paisagens de tirar o fôlego. Assim que o José chegou à casa do João, ele o viu e se sentiu aliviado. Ele estava bem, só que por conta da correria do dia a dia e tal, ele não conseguiu ir visitar o amigo. E aí eles ficaram contando causos e as prosas, foram atravessando o dia, parte da noite. E muito além do anoitecer, o José resolveu voltar para casa. Só que o João pediu para ele ir no outro dia. Só que logo de manhã, o José ia ter que ir pro curral tirar leite das vacas. Então, né, ele tinha que ir mais cedo, assim. Até aí, tudo bem? Bom, José novamente arriou seu cavalo e pegou a estrada de volta. A gente pegou a estrada de volta de madrugada, numa serra, né? A cavalo. Nada pode dar errado. Em um ponto do caminho, beirando uma grande descida, ele começou a escutar um trote de cavalo muito forte, mais distante. A noite era de lua cheia. Logo, a claridade lunar iluminava tudo, até onde os olhos conseguiam ver. Eis que no pé de um morro, José viu um cavaleiro negro vindo em seu encontro. Dali pra frente, nada estava bem. O cavalo do José, que era muito bem adestrado, de repente começou a refugar, andando em passos muito curtos e rápidos. Parecia querer encostar no barranco, quase querendo sair da estrada. Porém, José era um bom cavaleiro e ele conseguiu manter o cavalo na estrada. E assim foi seguindo, e assim o cavaleiro negro ia se aproximando. Quando a distância entre eles diminuiu muito, ele pôde notar que o cavaleiro era enorme. O cavalo também. Era quase o dobro do tamanho de um cavalo comum. Vale. E aquele trote estava ficando cada vez mais alto e mais forte. O José pensou que não poderia passar por aquilo sem falar nada. Quando aquele cavaleiro estava do seu lado, José simplesmente gritou: "Que Deus lhe dê uma boa noite, patrão!" Meu Deus! Cara, de tudo que eu esperava que ele fosse gritar. Está correto, porque eu gosto de lembrar sempre que a história foi escrita por covardes, né? Corajosos morrem. Corajosos morrem. Corajosos exatamente. Ai, eu entrei pra história. Grandes bosta, você escreveu a história. Porque Exato. se o covarde quiser, ele disse, fui eu que fiz. Exatamente. Então está correto. Porque ele é covarde. Covarde. Não, perfeito. Qual que era aquele covarde do Game of Thrones, o Mindinho, não era? Sim, durou ele foi era, muito. Durou, Ainda foi gente. simpático. Aguentou foi muito, ainda foi simpático. Foi muito. É isso, o mundo é dos covardes. Bom, que Deus lhe dê uma boa noite, patrão. A gente vai ver se isso deu certo ou não. Niki, ele falou isso, o cavaleiro levantou a cabeça, olhou pro José, tirou o pé do estribo, encostou na perna dele e disse: Vale. "Foi isso que te valeu." Olha... Vamos repetir. Que Deus lhe dê uma boa noite, patrão. Foi isso que te valeu. Nisso, o cavalo de José saiu disparado e desceu a serra em galope sem parar. Descendo aquela serra desembestado, nada o faria parar. O cavalo, já banhado em suor, foi chegando em casa. Cavalo nem sua. Cavalo nem sua. Que história é essa? Na casa de José tinha uma imensa varanda na qual o cavalo estava acostumado a entrar para que tirasse o arreamento. Quando chegou na frente da varanda, o cavalo, como já citei acima, muito adestrado, jogou José no chão. Saiu correndo para o pasto, ainda arreado com os outros cavalos, que começaram no mesmo instante relinchando na maior algazarra. Ele foi contar a fofoca. Foi. Ele era o cavalo fofoqueiro. O cavalo chegou, bicha, puta que pariu. Bicha viu um cavalo 3 vezes do meu tamanho. Viado. Viado, você não sabe o que aconteceu. Eu quase morri agora na serra. Que o merda do José quis parar e conversar com o cara. Bom, ele conversou aí com o cavalo, os cavalos se conversaram. E, com o barulho que fez do José caindo no chão, a esposa acordou e chamou os filhos. Aí ela acendeu as lamparinas pra acudir o José. Gente, é muito chique essa história, né? É muito vintage. Nossa, não tem zap. Você vai... você enfrenta uma serra. Quando você tem que gostar do seu amigo, né? Sim. E o barulho, né? Eu já tô o barulho chipando da queda. José e João. Já queria uma A pobre história. da esposa. A pobre da esposa, é verdade.
E aí ela acende uma lamparina pra acudir o marido. Aí eu queria tanto acender uma lamparina Eu já pra acendi. acudir alguém. Já? Eu morava no interiorzão, não tinha luz, que a gente acendia a novela Marimar, a gente acendia a lamparina, ia na estrada e assistia a novela Marimar do SBT na casa de um vizinho que tinha televisão. Meu Deus, eu vivi amava isso. Marimar. E dava medo merda. sim, viu? Lamparina dá medo, Dá porque tem medo, um né? terço em volta, tem... Tem um contexto. Bom, então a esposa saiu com a lamparina e tal, achou que ele tava bêbado, só que ele nunca bebeu, né? Então, assim, só que sei lá, né? De repente o cara tá no chão, parece no dia seguinte. Dela se aproximou com a luz e o José desmaiou. Ficou desacordado até outro dia. Coitado, a esposa ainda deve ter que carregar o bicho até a cama. E aí, de manhã ele já estava bem, né? Mas com a certeza de que naquela noite Deus o livrou de todo o mal. E ela termina aqui a história falando: eu fico toda arrepiada com essa história, sempre que escuto me dá um medo. Ai, eu adorei a história. Gostei. Você escreve muito bem também. É verdade, escreve muito bem. Ela tipo, contextualizou a gente na cena. Teve até a cena de ação do cavalo arreando, Eu imaginei correndo. eu imaginei o barranco, Exato. eu imaginei o cavaleiro 2 tamanho maior, Gostei. extra large. Ó, do outro nota cavalo. 10 pra essa história. Quer contar o teu caso bizarro? Eu era de um grupo de 5 amigas. Uma amiga era minha amiga, melhor amiga. Aham. O resto eram amigas dessa amiga. Tá. A gente se conheceu por causa do teatro. Que essa minha amiga, se apresentava em teatro e tal, fazer show. Então, como tinha essa questão de dar o VIP, ela botava sempre eu e as demais que eu fui me aproximando por conta dessa mesa do VIP para assisti-la. Uma dessas meninas, me dá um nome aí bem misterioso. Lamparina. Era a Lamparina. A Lamparina era muito estranha. Primeiro porque tava rolando o show e a Lamparina tava me encarando. Nossa. E encarando era um olhar bem assim, bem denso, assim. Bem denso, tá. Não era olhar de desejo, nada disso. Era um olhar, tipo, ruim, assim. Tá. E tinha isso pra mim, tinha isso pras outras também. Era muito difícil. Mas, tipo, ela encarava assim as outras meninas ou não? Todas as 4 eram amigas? Eu não entendia até então o nível de amizade. Eu só me sentia mal comigo, porque tô vendo um show aqui. Quando eu olho pro lado tem uma pessoa me encarando. Esquisito. Aí tá, beleza. Esse grupo tinha um grupo de WhatsApp. E eu não tinha WhatsApp. Eu fui a última a entrar, eu não gostava de WhatsApp. E eu só, quando eu saía com a minha melhor amiga, ela sempre elogiava muito todas ali, não, porque gente, Leila, baixa o WhatsApp, por favor. Aí eu, ai, saco, tá. Um dia, a gente foi pra um jantar, pra um almocinho japonês, eu e minha melhor amiga falou que existe uma sexta elementa que entrou no grupo de WhatsApp. Você precisa conhecer, me diga um nome muito de uma pessoa querida. Querida. Uma pessoa querida. A querida. A pessoa querida, vamos então de Marimar. A Marimar. Leila, baixa o WhatsApp que agora tem a Marimar. Quem é Marimar, gente? Então, a Marimar tem câncer. A Marimar é uma menina super legal. Ela é amiga da Lamparina. Ela entrou no grupo por conta da Lamparina. Cara, é uma pessoa iluminada. É uma menina super querida, boazinha. Ela tá fazendo tratamento do câncer dela e tal. Ela mora em outro estado. Só que ela... Cara, ela prevê coisas. Ela tem um dom. Aí, eu falei, ai, que saco. Vou baixar esse WhatsApp. Porque eu queria saber da menina que Jesus de Nazaré. Lógico. Sabe quando contam de Jesus de Nazaré? Tem um que cara você cagava pro WhatsApp. Aí, na hora que ela foi, então, tem uma menina que prevê coisas. Sim, aí eu... Nossa, baixando. Aí era tal qual Jesus de Nazaré, assim. Todo dia vinha agora minha melhor amiga falar, não, a Marimar fez isso. Leila, tu acredita que a Marimar sonhou que eu tinha uma pessoa me invejando e descreveu a pessoa? E eu, como melhor amiga, sabia que a descrição era da maior inimiga da minha melhor amiga. Então eu fiquei assim, caralho, essa menina é muito... E aí tá, entrei no Zap... Conheci todas, e aí, tudo bem? Boa noite, galera, tudo bom? E muito raramente a Marimar passou a entrar. E o que aconteceu com a Marimar? Ela teve anote isso, uma recaída do câncer. Tá. Nossa, que pesado, tá na UTI e tal. Gente,
vou pular muitos meses disso, tá? Muitos meses de Marimar entra raramente. Nananana. Continuávamos saindo e eu sentia ainda aquela coisa ruim pela lamparina. Sei lá. Uma coisa ruim. Aí, um dia, eu era casada na época, fui para Jericoacoara com o meu ex-marido e a gente estava postando fotos a valer de casal apaixonado. Uhum. Lamparina, que não era minha próxima, agora tendo meu WhatsApp, me mandou no privado. Poxa, Leila, estou adorando as fotos de vocês em Jeri. Aí eu, não é? Aqui é lindo. Tá muito lindos. Aí eu, obrigada. Nossa, tão lindos mesmo. A gente vê que vocês se amam de verdade. Aí eu, né? Obrigada. Gente, que menina. Aí ela mandou mais. Eu queria muito ter uma relação. Ela era casada. Eu queria tanto ter uma relação assim. Amiga. Eu, há de ter, né? Não, mas a gente vai construindo isso, né? Dia após dia. Não sabe o que dizer? Não tem que falar. Gata, você é casado? Você não tem isso? Larga aí. São lindos mesmo. Eu sei que foram 5 vezes. E na quinta, ela tinha acabado de perder o sogro e o filho ficou muito abalado. Aí eu aproveitei, tava puta já com esse negócio. Falei assim, e como é que o teu filho tá reagindo à morte do teu sogro? Cortei. Não, pera. Cortei o assunto. Tá, você cortou. Lindos 5 vezes. Porra, 5 vezes chamar de lindo meu casamento? Que porra é essa? Aí eu já cortei assim, como é que o teu filho tá reagindo à morte do avô? Já meteu essa. Aí a lamparina, não sei o que. Deixei ela falando. Cara, veio a luz na minha cabeça. Eu peguei e falei assim, mandei mensagem, melhor amiga, tá podendo falar? Tô, eu quero te ligar agora. Eu quero falar contigo umas coisas sobre uma pessoa do nosso convívio que eu não engulo. Aí ela, é a lamparina? Aí eu, sim. Aí ela me ligou. Melhor amiga. Eu já sabia que era. Melhor amiga, é o seguinte. Acabou de acontecer isso foi chamando meu casamento de lindo, que porra é essa? Pessoa estranha, que fica olhando estranho, agora fica no negócio de desejar minha vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já viu Marimar? Aí ela, não. Vamos recapitular umas coisas de Marimar. Marimar sabe quem é tua inimiga. Sabe. Mas nunca viu, não. Ela só sonhou. Teve um sonho, no sonho descreve exatamente tua inimiga. Tal qual todas do grupo sabem. Aí eu, Marimar tá com câncer. Mas o câncer só tem recaída. Do nada a minha tá na UTI e entra no WhatsApp. Eu acho que lamparina é Marimar. E ela não... Mas espera. Por exemplo, vocês tinham redes sociais porque ela via sua foto de Tínhamos, Jeri. agora chega... A Marimar... A Marimar tinha... Teve tudo isso que eu pulei, tá, gente? Mas a Marimar tinha um Facebook. Tá. Que não tinha rosto, não tinha foto. Eu nunca tinha visto a foto. Marimar não usava foto. Tanto que eu já perguntei assim, melhor amiga, por que Marimar não usa foto? Então, Leila, é que ela já sofreu hate na internet. Que ela namorava um influenciador. E as fãs dele não aceitavam. Tal. E ela é muito linda. Aí, um detalhe me pegou. Ela tem o rosto da Mariana Rios e o corpo da Sabrina Sato. Meu Deus do céu. E esse detalhe eu nunca esqueci. Tanto que eu falei assim, melhor amiga, quando você é uma gostosa, você é apenas uma gostosa. Você não fica... Sabe? De onde veio a informação do rosto da Mariana Rios com o corpo da Sabrina Sato? Posto que Mariana Rios, com todo respeito, é um rosto genérico. É um rosto muito bonito, genérico. Puta, foi que eu não lembro da Mariana Rios. É a que apresenta as coisas na Record lá, que apresenta... Acho que eu não lembro. Né? Enfim. Mas o corpo da Sabrina Sato... Ela é muito bonita, Vou dizer um rosto que eu acho marcante. Juliana Paz tem um rosto marcante, porque Juliana Paz tem um olhão. Tem um olhão, tá. Só que é uma menina com um rosto tão padrão que genérico, porém muito bonita. Então eu fiquei assim, que porra de montagem corporal é essa? Achei estranho. E eu falei, meti na cabeça de melhor amiga. Eu acho que Lamparina inventou uma pessoa. Deixa eu ver esse WhatsApp agora. E é real, a Marimar estava internada numa UTI no Paraná. O chip dela é do 011, São Paulo.
Tá. Falei, por que essa menina é do Paraná? E aí as histórias só pioravam, tá? Ela tava com câncer. Ela era gata, gostosa, corpo da Mariana Rios. Corpo da Sabrina. Rosto da Mariana Rios. Ela era herdeira. Ela tinha história de sofrimento. Famoso. Foi estuprada pelo tio, que é policial. E dava coronhadas nela, doente. E eu fiquei, cara, impossível isso não ser mitomania. Impossível. Impossível. Ninguém sofre tanto, nem a Juliette sofre tanto. Não com esses níveis. Enfim, sim. Aí eu convenci minha melhor amiga, vamos colocar na parede. Aí eu vi a bolinha verde lá. Lembra que o Facebook tinha a bolinha verde pra dizer quem tava online? E eu vi a Marimar na UTI online no Facebook. Estranho, né? Nem o Einstein deixa. Aí eu falei assim, oi Marimar, eu já sei de tudo. Aí veio assim na mesma hora, o quê? Várias interrogações. Aí eu, que você teve uma recaída. Sabe, eu fazia esses joguinhos assim. Ah, mentira. Fazia. Aí eu printava, mandava pra melhor amiga. E aí, enfim, a gente tentou tirar da Lamparina. E a gente sempre falava assim, Lamparina, cadê a Marimar? Ai, ela tá internada, ela não pode falar. Engraçado ver ela online agora. Não, é porque eles deixam. Eu falei, que estranho. Aí eu falei, qual hospital que ela tá? Sabe por quê, Mabê? Porque ela pediu doações. E eu achava estranho, por que uma milionária tá pedindo doações? Um herdeiro. E aí, enfim, botamos na parede, até o dia que eu falei, isso é muito bizarro, eu sei que você inventou. Por que você inventou uma pessoa com câncer pra gente? Ela nos bloqueou e desapareceu. Cara, mano, tem um episódio do Rádio Novelo que eles contam uma história... não que seja parecida, porque não é parecida, mas de uma pessoa que também tem a ver. Eu não vou contar tudo, porque vale a pena ouvir. Chama Entre Nós, tá? Vale muito a pena, acho que vale você ouvir também. De mitomania? Cara, que eu não sei, tipo, não sei se é mitomania, mas é uma pessoa que também criou um monte de outras pessoas. Só que, assim, pensa que é como se a Lamparina tivesse criado todas as pessoas do grupo, entendeu? Tipo, todas as pessoas... foi um nível... Assim, é um nível muito além. Um transtorno lá do Fantástico. Que a menina fuma e fala assim, eu sou a Protector. Cara, eu achei muito esquisita aquela matéria do Fantástico. Puta, achei muito esquisito mesmo. Todo mundo achou. Assim, todo mundo achou esquisito. O transtorno eu acredito no transtorno, ele existe. Mas, cara, achei muito caricatural, né? Enfim, muito tenso. Mas, enfim, cara, acho que é muito louco isso, porque muitas vezes na vida a gente encontra pessoas que, às vezes, elas levam essas mentiras pra um lugar muito louco. E sempre que tem a ver com dinheiro, às vezes com outras coisas do tipo que precisa de alguma ajuda psicológica e tal, é sempre um terror psicológico, né? Sempre tipo assim, que inventa um monte de coisa que a pessoa sofreu pra você ter uma certa empatia, né? Pra você ter meio que se colocar no lugar da pessoa, querer ajudar, fazer um monte de coisa. Mas é muito louco, porque até hoje, às vezes até com fotos, né? As pessoas criam mesmo fakes, criam umas histórias inteiras, assim, pros casos. É muito maluco. E o grupo de 5 amigas acabou, tá? E eu entrei no WhatsApp só pra acabar relações. E nunca mais foram... Né? Tipo, nunca mais ninguém foi amiga de ninguém. Foi isso. Puxado, mas também é difícil sobreviver a um treco desse. Bom, bora pro último caso? Bora. O adeus do meu pai. Eles iam casar. Entendi. Nunca postou foto com... Oi, Mabê, oi, Leila. Mabê, eu sou muito fã dos seus trabalhos e tão... Ih, você faz trabalho. Sou muito fã dos seus trabalhos e tão viciada no caso e no modus que me sinto sua amiga, pois concordo com absolutamente tudo que você fala. Amém. Amém. Deixo claro que acredito em tudo. Já tive fases de ler livros da Zíbia Gasparetto, autora espírita, ao som de Aline Barros, cantora evangélica. Porém, não sou sensitiva e essa foi minha única experiência sobrenatural. Meu caso bizarro é sobre meu pai, que eu perdi aos 5 anos de idade. Ele era cardíaco desde pequeno e precisava de um transplante, mas não rolou a tempo.
Ele estava muito doente e minha mãe nos levou, eu tenho uma irmã mais nova e na época só tinha 11 meses, ao Hospital do Coração em São Paulo para vê-lo. Ela já sabia que era uma despedida, mas eu não. Eu não sei ao certo quanto tempo depois ele morreu, mas eu lembro que a minha mãe viajou para São Paulo e nós ficamos com a tia. Em um domingo em que eu estava saindo da igreja com meu tio, ele me avisou que a minha mãe havia chegado. Corri desesperada para a casa da minha avó e lá eu recebi a notícia, assim no seco. Quando eu perguntei sobre o meu pai, ela disse, ele morreu. Chorei e fui brincar. Crianças, né? Mas, já com pouca idade, fui tomada pela revolta de não ter dado adeus digno para o meu pai, pois quando ela voltou, até enterrado ele já tinha sido. Ai! Um tempo depois... Puxado, né? Uma criança em enterro também não tem o que fazer, né? Vai ficar fazendo um monte de pergunta. Um tempo depois, não sei ao certo quanto, eu e minha mãe estávamos voltando para casa em um dia meio frio e chuvoso. Nossa casa ficava em uma área meio rural, então atravessávamos um longo campo até chegar nela. No caminho, quando eu olhei para a varanda da casa, que ficava no segundo andar, meu pai estava lá, encostado na parede, todo de branco e sorrindo. Carai. Abaixei a cabeça e perguntei se minha mãe estava vendo. Ela disse que sim. Quando levantei a cabeça, ele não estava mais, e nunca mais falamos sobre isso. Até pouco tempo atrás, hoje com 32 anos, perguntei para ela sobre esse episódio e ela lembrou, desacreditada de eu lembrar também. Isso me confortou, pois tinha muito medo de que essa lembrança linda não fosse real. É isso. Me agarro com saudade a essa lembrança, pois eu sei que ele veio me dar adeus como eu queria ter feito antes. Mabê, eu tenho um imenso carinho por você. Se não for abuso, pode mandar um beijo para os meus filhos? Eles têm 9 e 4 anos e sabem que meu momento de podcast é sagrado. Até já conhecem a sua voz. Eles se chamam Naum e Pérola. Todo sucesso do mundo aos podcasts. Um beijo enorme. Ai, que lindo! Fofa! Fofo, um beijo pra você, um beijo pro Naum e pra Pérola. E, gente, que caso fofo, né? Ai, era muito só o bonitinho. Marshall mesmo que quer prejudicar. Os outros espíritos, tudo gente boa. Todos os espíritos só queriam uma paz, só queria ficar tranquilinho, vivendo ali. Vivendo uma palavra forte. Vivendo uma palavra forte. Se despedindo da galera, dando no último adeus aqui. Olha que bonitinho. Mas o Marshall não. O Marshall tava pistola, porque a galera queria a casa dele. Eu entendo o Marshall. Eu comprei essa bolsa laranja, ó. E eu tô apaixonada por essa bolsa laranja. E se eu morresse hoje e alguém começasse a usar essa bolsa, eu acho que eu ia ficar puta. Tu ia assombrar? Eu ia assombrar, porque desde que eu comprei essa bolsa, que faz 3 dias, parece que toda a minha vida é ter essa bolsa. Então, assim, é grave, né? Sim. Você tem alguma coisa? Não, eu tô pensando que eu não sou uma pessoa muito material, não. Eu sou ciumenta, mas é um ciúme de... Eu não quero que pessoas... Tem pessoas que eu não quero que sejam felizes. Pode ser desde um ex que me fez muito mal a uma pessoa que me fez muito mal. Tem pessoas que eu não quero que sejam felizes. Tá, pessoas que te fizeram mal de uma forma geral. Eu acho que eu seria aquele espírito que a pessoa não vai entender nada. Que porra que é esse espírito igual do vulto? Que o do vulto é legal. É que talvez eu fosse assombrar uma pessoa que eu tô vendo que... tá feliz? Tô feliz. Não. Hoje não. Vai me ver pra sempre. E eu não vou mostrar você um vulto, que é pra você não ter o reconhecimento facial. Eu acho que eu seria assim. Mas eu também sempre falo isso. Se for pra ser espírito, eu perturbaria. Mas acho que eu nem me preocuparia em perturbar as pessoas que eu conheço. Acho que pessoas em geral. Tipo assim, hoje eu vou perturbar essa rua aqui. Sabe? Tipo, eu faria meio que um planejamento... urbano. Esse mês eu vou ferrar todo mundo da Santa Cecília. Uma vereadora. No próximo mês, aí, por exemplo, daqui a 2 meses eu vou mudar, vou lá pro Ceará. Aí lá pro Ceará eu vou pra cidadezinhas pequenas, depois eu vou pra Fortaleza. Eu acho que eu faria um planejamento urbano, assim, dessa forma. Tipo, aos poucos, assim, assombrando. Tem uma pessoa depois que eu queria te indicar pra trazer aqui, viu? Que ela é podcaster. Agora eu não vou explanar o projeto dela. Eita, ela não tá indo pelas cidades aí assustando as pessoas, não, né? Cara, ela vai no cemitério. Ela é médium. E ela psicografa histórias dos espíritos, assim, que os espíritos têm muita coisa pra falar. Sim. E ela conversa, ela psicografa.
ela conversa com os espíritos, e tem uma história que ela contou, que eu fiquei passada. É que espírito não tem propósito, não. Ele assusta pra trollar. Mas eu também acredito nisso. É isso. E aí teve uma senhora que é isso, ela é igual a sua bolsa. Mora na minha casa, eu que construí. Eu construí a casa minha. Fui abandonada pelos meus parentes em vida. Eu não vou deixar ninguém ser feliz, não. Eu também ia ser assim. Infelizmente, eu seria a fantasma da bolsa laranja peluda. É isso, você gostou dos casos? Eu amei. Foi muito bom. Voltarei pensativa sobre alguns. Porque tem uns que eu não consegui fazer o Padre Quevedo definitivamente. Definitivamente, tem sempre algum que a gente fica na dúvida se rolou ou não, se eu acredito ou não, aquela coisa toda. Os monstros de infância sempre são muito bons, eu sempre gosto muito de ver o que dava medo nas pessoas. Acho que os de hoje foram muito diferentões também. A gente teve até LS Jack aqui. É verdade. Meu Deus. E o Pato Purifique. Esse publi não vem mais, meu bem. Esse aí desiste. Bom, e é isso. Como que as pessoas fazem pra te encontrar nas redes sociais? Gente, eu sou Leila Germano, com G. Não existe Germânia com J ainda. Muita gente pergunta. Leila Germano no Instagram, no Twitter, né? Onde a gente fica causando. E eu tenho um podcast, tá? Chama Hoje Tem, é um feed. No Hoje Tem, você tem Hoje Tem, que, né, a Mabê participou, que é um programa de entrevistas. Tem o Fofoca na Calçada, que é o Brasil Profundo, é realmente só questões, né, questões sobre herança, macho, chifre, tapaué, coisas bem profundas, importantes. Tem o capítulo 1, que eu leio o primeiro capítulo de livros legais pra galera se interessar e querer saber do resto. É quase um quase audiobook. E tem lá, né, resquícios dos últimos 4 anos do República de Bolchevique, que são podcasts de política, de entrevista com pessoas bem relevantes da política, mas não falando sério. E aí é com a Jair Me Arrependi, com o Tesoureiros e a Bolsa Regrets. Tô fazendo esses podcasts aí. Tudo, muita coisa, muitas Muito produções. Obrigada, viu? Foi muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.